Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado amém, a Ele seja dado graças a Deus, porque somente Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo graças a Deus, de todo louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Louvado e agradecido seja Deus. Eu quero me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou o irmão Josias Dias, filho do saudoso diácono José Deodato. Mas eu não estou aqui para me promover, não senhor e não senhora, eu estou aqui para promover a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Eu não estou aqui para querer fama, não senhor e não senhora, porque o famoso aqui é Jesus de Nazaré. Louvado e agradecido seja Deus. E a vocês inscritas no canal Josias Dias, aquele abraço. Sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo de Deus. Eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês inscritos pelo Josias Dias, que continuem comigo até o final, até a volta de Jesus. Amém? Meus queridos, meus amados, no vídeo de hoje eu trago uma breve reflexão sobre este tema que está aí no rodapé do vídeo. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus, né? Eu trago essa breve reflexão. E aí, meu irmão, o que você acha? Quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Louvado e agradecido seja Deus. Porque ouvimos muitos líderes, pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, diáconos, presbíteros, missionários, pastoras, dizer que quem não dá o dízimo é ladrão, e por ser ladrão não herdará o reino do céu, e por não dar o dízimo não será arrebatado, porque está roubando a Deus. Não é isso que ouvimos por aí? Louvado e agradecido seja Deus. O irmão chegou para o pastor de outra igreja e disse: pastor, o meu pastor disse que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. E o pastor disse: e ele está certo, está roubando mesmo, está na Bíblia, está na Bíblia. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Meus amados, meus queridos, lamentavelmente, as pessoas em pleno século XXI, meu amado, meu querido, escrito pela Josias Dias, preferem ficar com as argumentações dos pastores, né? Do que com o que a Bíblia diz, do que com o que a Bíblia fala. Eles preferem ficar com Maria Vaz com as outras do que com o que diz a Sagrada Escritura. Porque é bem verdade que a maioria das congregações, todas elas pregam dízimo, né? Todas elas pregam Malaquias 3:10. Ainda eu quero acreditar, eu, Josias Dias, ainda quero acreditar que eu sou ser humano, posso ser enganado, mas você não engana a Deus. A Deus não. Você pode enganar a mim, as suas ovelhas. Mas eu ainda quero acreditar que ainda existem alguns pastores que abrem o livro de Malaquias 3, 8, 9, 10 e começam a lhe chamar as ovelhas de ladrão, né? Porque não está dando dízimo. Eu ainda quero acreditar nisso, que eles dizem isso por ignorância, porque aprenderam errado, né? E estão ensinando errado. Se você aprender errado, você vai ensinar errado. É por isso, meu amado, é por isso, meu querido, que tudo aquilo que eu lhe ensinar aqui para você
plataforma YouTube. É o seu dever, a sua obrigação conferir na Sagrada Escritura se aquilo que eu estou falando, pregando para você, está em harmonia com ela, com a Bíblia. É necessário, é importantíssimo você examinar as Escrituras, porque as Escrituras de errais por não examinar as Escrituras. Muitos se tornam hereges por não examinar as Escrituras. E muitos preferem ficar com o que os líderes falam do que com o que a Bíblia diz. Muitos preferem ficar com os argumentos dos líderes do que com aqui, assim diz o Senhor. Mas você tem que ficar não com a palavra do irmão Josias, não com a palavra do pastor, do padre, do apóstolo evangelista, do diácono presbítero, da pastora. Você tem que ficar com a palavra de Deus, porque somente ela nos garante vida eterna. Então, baseado nesse tema, irmão, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Sabemos que todas as igrejas que cobram dízimo está indo de contra o sacrifício da cruz, irmão. Está dizendo que o sacrifício da cruz não valeu de nada. Está dizendo que o que Jesus fez lá na cruz não valeu de nada. E sabemos que toda igreja dizimista que prega dízimo, lá tem um livro dos dizimistas. Se o seu nome não estiver lá, depois que você se converter a Jesus e for congregar na igreja dizimista, 1 mês, 2 meses, ele não vê o seu nome lá, você, para ele, era mais futuro, mais vantagem você cair fora. Principalmente se você for da semente do irmão Josias Dias, que prega essa mensagem, tem o conhecimento que eu tenho sobre o dízimo. Né, irmão? Não adianta você, pregador de dízimo, querer pregar dízimo para mim, irmão. Isso é um desrespeito com a palavra de Deus. Você vê os meus vídeos aí no YouTube pregando, combatendo contra essa heresia do dízimo, ainda quer pregar, ainda quer dizer a mim o que é dízimo. Isso você está desrespeitando a palavra de Deus. Que o que eu estou pregando aí é Bíblia, sem distorcer. Eu estou pregando para você Malaquias 3, 8, 10, sem distorcer. Louvado e agradecido seja Deus. Então, quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Hein, amados? Hein, gente? Isso é verdade? Verdade ou mentira? Hã? É verdade. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas é uma verdade segundo o seu pastor diz, né? De acordo com o que o seu pastor diz, é verdade. Quem não dá o dízimo, José, está roubando a Deus. De acordo com o que o padre disse, é verdade. Irmão Josias, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. De acordo com esses pregadores da televisão, aquele que usa o chapéuzão, parece um fazendeiro, né? Aquele outro que fala um português tão explicado, todo intelectual. De acordo com o que ele diz, é verdade. De acordo com o que o seu pastor diz, se você não der o dízimo, você é ladrão, está roubando a Deus, não pode cear, não pode ser consagrado, não pode nem beber água aqui da igreja porque foi comprado com o dinheiro dos dizimistas. Não pode nem sentar no banco da igreja porque foi comprado, os bancos foi comprado com o dinheiro dos dizimistas. Se você não dá o dízimo, você não é nem digno de subir no púlpito da igreja porque você é ladrão. E lugar de ladrão não é no púlpito da igreja, é na cadeia. Então, de acordo com o que o seu pastor fala, é verdade. Quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus. De acordo com os pregadores de dízimo, é verdade. De acordo com os pastores malaquelianos, é verdade. Eu estou falando bem baixinho assim, irmão, porque para não perturbar aqui a vizinhança. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, de acordo com o que estes pastores que não têm amor pelas almas, né? É verdade. Mas nós temos que estar de acordo, não é com o que eles dizem, com o que eu falo, é com ela, com a Bíblia, de acordo com a Bíblia. Vamos de acordo com a Bíblia. Porque se você for perguntar ao padre agora, padre, de qualquer igreja dessa aí, padre, quem não dá o dízimo está roubando a Deus?
que não dá o dízimo está roubando a Deus, padrinho? Ele vai dizer tá, e vai mostrar a você pela Bíblia que tá. Porque ele vai distorcer isso aqui para você. Aí você é um analfabeto de Bíblia, não examina as escrituras, não lê a Bíblia por si mesmo, fica deixando os outros ensinar você heresia, e você acredita em tudo que ouve. Se você for perguntar ao seu pastor, o pastorzinho, que não dá o dízimo, tá roubando a Deus? Tá, meu irmão, tá, minha irmã. Você já deu esse mês, já deu, dê que ladrão não herdará o reino do céu. E sabendo que foi quem primeiro herdou o paraíso foi um ladrão, né? Arrependido, coisa que os senhores até hoje não fizeram. A palavra de Deus diz que a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ir para o paraíso foi um ladrão. Mas por ele ser ladrão, houve um arrependimento do coração dele verdadeiramente, né? Coisas que muitos dos senhores continuam mentindo em nome da Bíblia e não se arrependeram ainda. Estão igual aquele outro ladrão da cruz que não se arrependeu, mesmo sabendo que ia morrer, mas não se arrependeu. Não entregou sua vida a Jesus. Então, o ladrão se arrependeu e está esperando o arrebatamento, onde no arrebatamento ele se ressuscitará primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. E os senhores até hoje com a Bíblia mentindo quando se trata da forma de levar dinheiro para a congregação. Vocês, em vez de pregar oferta voluntária, em vez de pregar como os apóstolos pregou, em vez de fazer como a igreja primitiva fez, como os irmãos bereanos fizeram, a forma correta é bíblica, vocês preferem ficar pregando o Velho Testamento, o judaísmo, né? Porque Malaquias, meus queridos, não é Novo Testamento. Malaquias é Velho Testamento, né? E a igreja primitiva, os apóstolos pregaram a forma correta de levar a igreja, de dar sua contribuição, está aqui, ó, em 2 Coríntios 9, 7, que se trata de oferta voluntária, viu? É o próprio Paulo falando, não, aqui não é dízimo. Os pastores ainda dizem que isso aqui é dízimo, eles ficam enrolando, porque sabem que você é proibido de questionar. Eles não querem que você questione ele. Então, 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo propõe do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Essa é a forma de contribuir. Essa foi a forma que meu saudoso pastor Manuel do Chão um dia ensinou a mim e a todas as ovelhas. Fui criado na igreja ofertante, não dizimista. Por isso que Deus está me usando com ousadia e autoridade para gerar mais semente. E Deus vai te usar para pregar essa mesma mensagem para a honra e glória do nome dele. Diga amém, diga graças a Deus. Porque, meus queridos, nosso compromisso é com a verdade. E a verdade é Jesus. Porque todos nós iremos partir para a glória. E qual é a bagagem que você vai levar para lá? A bagagem da mentira, do engano, da enrolação? Então, meus queridos, meus amados, quem não dá o dízimo está roubando a Deus, de acordo com o seu padre, o seu líder espiritual, o seu apóstolo, bispo, de acordo com os pregadores da televisão, que na verdade esse programa de televisão aí, a maioria dele é melhor você assistir novela, que eu falei no vídeo aí, né? Porque você sabe que novela é novela, né? Porque os caras ficam lá na televisão, em vez de pregar que Jesus está voltando, em vez de pregar arrependimento, fica pregando Pix, dízimo, é o evangelho da prosperidade, porque ele sabe que todos os pobres querem ser ricos. A maioria dos pobres sonha em ser rico, em acordar no outro dia milionário. Aí inventa esse evangelho da prosperidade, né? Que você, se você der a Deus, Deus vai te dar dobrado. Deus não prometeu riqueza material aqui para mim, para você não. Se Deus quiser te enriquecer, ele te enriquece, porque riqueza é dom de Deus. Mas o que Deus quer é tua alma. O que Deus quer para você é a eternidade. É isso que Deus quer para você. É uma cidade de ouro.
lá na Nova Jerusalém. Então, calma que já estou terminando. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. De acordo com esses pregadores aí malaquielianos, pastor malaquieliano é aqueles que só pregam Malaquias. Aliás, o livro de Malaquias parece até o hino nacional das igrejas, da maioria, né? Porque é bem verdade que tem muitas igrejas já aí pregando oferta voluntária, viu? Pregando isso aqui, ó. Segundo os Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meus queridos, meus amados, de acordo com esses pregadores de dízimo, quem não dá o dízimo está roubando a Deus, né? De acordo com os líderes religiosos, né, do sistema religioso, sim, né? Eles estão certos. De acordo com os mercenários da fé, quem não dá o dízimo, né, é ladrão e está roubando a Deus. E os ladrões não herdarão o reino do céu, a não ser que se arrependa, assim como fez o ladrão da cruz. Mas escute bem, meu querido, de acordo com eles, sim, senhor, senhora, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas, de acordo com ela, com a Bíblia, eu quero saber de acordo com a Bíblia, né? Mas para muitos o que mais vale é os argumentos dos pastores do que o que a Bíblia diz, do que o que a Bíblia fala. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. De acordo com a maioria, não todo, dos pastores, né? Quem não dá o dízimo está roubando a Deus, está amaldiçoado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas de acordo com a Bíblia, irmão, né? De acordo com a Bíblia, quem estava roubando os dízimos era quem, irmão? Vamos ler. Porque os pregadores de dízimos só pregam para você Malaquias 3:10, não é verdade? Mas vamos ler o próprio livro de Malaquias explicando Malaquias 3, 8, 9 e 10. Porque todos os pregadores de Malaquias 3, 8 e 10, ele nunca lê para você o que eu vou ler agora. Todos os pregadores de Malaquias que lê isso aqui para você, Malaquias 3, 8, 9 e 10. Todos eles que pregam isso aqui para arrancar seu dinheiro, ele prega assim, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. Pronto, com isso aqui, irmão, ele bota os argumentos dele, eles não explicam o que a Bíblia está explicando, não deixa a própria Bíblia se explicar. Aí eles fazem aquele evangelho do terrorismo, bota logo 3 demônios aqui em cima desse versículo de que o tal do mingrador, o tal do cortador, o devorador vai atingir tuas finanças se tu não der o teu dízimo e tu vai gastar na farmácia. E você, por ser analfabeto de Bíblia, fica tremendo da base, acredita, porque você acha que um pastor não pode mentir. Por que você acredita? Porque você bota na cabecinha que um pastor não é mentiroso, não pode mentir. E é o que mais eles fazem, a maioria, não todos, que tem pastores chamados por Deus. Sim, tem sim, senhor. Mas você, por achar que é um ungido de Deus, né? Ele está falando a verdade. Aí você fica comendo tudo aquilo que você escuta, sem antes examinar na Sagrada Escritura se aquilo que você escuta é para nós, é Bíblia. Então, irmão, para você entender isso aqui que eu li aqui, ó, todos eles que lê aqui Malaquias 3, 8, 9, 10, ele nunca lê aqui, ó. Você nunca vai ver um pregador de Malaquias pregar Malaquias capítulo 1, versículo 1, porque aqui está explicando Malaquias 3, 8, 9 e 10. Está dizendo que é um ladrão de Malaquias 3, 8, 10. Está dizendo aqui, ó, em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Veja que interessante, irmão. A própria Bíblia se revelando. Eu estou pregando para você a Bíblia revelada. E diz assim, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel.
Ou seja, aquele texto de Malaquias 3, 8, 9, 10 foi para Israel, a nação de Israel, irmão. Você é brasileiro, você não é de Israel. Foi para a nação de Israel, e Israel daquele tempo, não foi nem para esse Israel de hoje. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, Deus usou o profeta Malaquias para a nação de Israel. Aí o capítulo 2 de Malaquias, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E agora, ó sacerdote, esse mandamento vos toca a vós. E agora, ó sacerdote, aquela repressão lá, irmão, o profeta Malaquias está chamando de ladrão ali, não é o povo que dava o dízimo. Está chamando ali os sacerdotes que recebia, você está entendendo? Então é por isso que nunca um pregador de Malaquias 3, 8, 10 vai ler para você Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 1, porque aqui está explicando Malaquias capítulo 3, versículo 3. Você pode dar um amém, um glória a Deus. Isso aqui que você está aprendendo aqui, irmão, não é do irmão Josias, é do Espírito Santo de Deus. Porque ele usa quem ele quer, quando ele quer, e quem dá lugar, irmão, quem busca. Então, meu amado, de acordo com a palavra de Deus, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Aqui eram os sacerdotes, irmão. Os ladrões de Malaquias 3:8 eram os sacerdotes, era quem recebia. No caso, hoje, o ladrão de hoje é quem usa a Bíblia para distorcer e usar a fé alheia, né? Usar a palavra de Deus para pregar um evangelho do terrorismo, do migrador cortador. No caso, o ladrão de hoje seria esses pregadores malaquilianos, irmão. Malaquiliano. Porque de acordo com a Bíblia, quem estava roubando os dízimos era o sacerdote, era quem recebia os dízimos e não quem dava o dízimo, irmão. O ladrão de Malaquias 3:8 era o sacerdote, está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 2, né? O dízimo era da lei, irmão. O dízimo era na lei. E no Novo Testamento, você tem que ofertar, né? Com alegria, sem constrangimento, irmão. Porque o dízimo era na lei e não no Novo Testamento, e não na graça. O dízimo de Malaquias não é para nós, do novo pacto, da nova aliança. Não é para nós, depois da cruz. Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, disse: está consumado. O Velho Testamento. O sacrifício de animal, a guarda do sábado, os dízimos. E outro, o dízimo de Malaquias nunca foi dinheiro, irmão. E já existia dinheiro do tempo do dízimo de Malaquias 3:8-10. O dízimo de Malaquias era alimentos, mantimentos, plantação, criação. Diga amém, diga graças a Deus. Por esta palavra que não é do irmão Josias, é do Espírito Santo de Deus, usando esse barro, esse caco que sobrou, esse pó cinza. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meu amado, com a graça, o dízimo foi abolido à luz da Bíblia, irmão. E à luz da Bíblia, dízimo era alimento, comida. O dízimo se comia, irmão, porque dízimo era alimento. E já existia dinheiro, mas ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo não era dinheiro, irmão. Dízimo era mantimento, como eu vos falei. Louvado seja Deus. Agora a Bíblia diz: o diabo é o pai da mentira, né? João 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Alguns pastores mentem para o povo, né? Esse pastor que mente para o povo usando a Bíblia, ele é filho de quem, irmão? Se a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, lá em João 8:44 diz, está na minha Bíblia na sua, que o diabo é o pai da mentira. Aí eu pergunto, e esses pastores que mentem em cima dos púlpitos, né? Ele é filho de quem? Se eles estão mentindo, e se a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira?
né? Eles são filhos de quem? Se ele naquele grande dia se achar diante de Deus mentiroso. Hã? Se naquele dia, grande dia, eles se acharem mentirosos diante de Deus. Hã? Eles vão se salvar, vão ser salvos. Pregadores de dízimo estão com medo das pessoas descobrirem a verdade sobre o dízimo, irmão. Né? Os pregadores de dízimo não querem que você assista o canal do irmão Josias Dias, né? Inclusive eu deixei até de visitar igrejas, que eu gosto muito, sempre gostei, desde da minha infância, eu sempre gostei de visitar a igreja, principalmente a igreja que crê no reteté, no fogo, no manto, no mistério de Deus, igreja que não toca nos dons, né? Apesar que tem, às vezes, meninice, mas deixa os meninos com Deus, né? Deixa os meninos com Deus. Não toca não, senão tu se queima, porque se for Deus usando, vai pagar o preço, tu, né? Mas, quando eu chego em igrejas que eles conhecem a minha fé, muda a pregação, pega a palavra de Deus para atacar. Por quê, irmão? Sou perseguido por estar pregando a verdade. Por estar pregando a verdade, irmão. Porque essas verdades que você ouviu agora, não era para eu estar pregando. Não, porque eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou evangelista, eu não sou missionário, diácono, presbítero, não. Era para o senhor estar pregando. Mas eu sou a pedra de Lucas 19:40. Porque Jesus está voltando, meus queridos líderes de congregações, Jesus está voltando. E se os senhores não pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, porque os senhores, quando pregam dízimo, estão pregando judaísmo, estão pregando Moisés, não Jesus, estão tomando de duas fontes. Se os senhores não pregar, nesses últimos dias se cumprirá Lucas 19:40, que diz assim: se você não pregar, as pedras são pessoas afastadas do sistema religioso, são pecadores. As pedras é o bêbado, as pedras é um Josias, as pedras sou eu, irá pregar. Se você não pregar, as pedras clamarão. Se vocês não pregar, a natureza clamarão. Se vocês não pregar, Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Então, meus queridos, meus amados, é esta a palavra que Deus botou no meu coração. Eu não ia nem gravar porque eu cheguei cansado hoje do trabalho, muito cansado, né, irmão? Da rotina, mas graças a Deus por isso. Mas Deus botou o desejo ardente do meu coração para eu falar essa mensagem agora para vocês. Eu ia entrar ao vivo, mas não teve como. A internet caindo e está indo gravado, né? Então, é esse o tema aí. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. De acordo com o seu pastor, tá. Quem não dá o dízimo, irmão Josias, está roubando a Deus, é ladrão. De acordo com quem diz isso, é verdade. De acordo com o teu líder, está roubando a Deus. Agora você tem que ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que se você não der o dízimo do seu ganho, os 10% do seu salário, você está roubando a Deus? Não. A Bíblia diz que se você der, você está amaldiçoado. Gálatas 3:10. Porque dízimo, irmão, é obra da lei. E nós estamos na graça, no novo pacto, da nova aliança, né? Então não se engane, não se deixe enganar, porque o ladrão de Malaquias 3:8-10 era o sacerdote, irmão, era quem recebia o dízimo, e não quem dava os dízimos, né?
E Gálatas, para todos vocês, senhores e senhoras dizimistas, eu quero deixar para a sua meditação, para abrir a sua mente para a verdade, Gálatas 3:10, que diz assim, ó, todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição, ou seja, dízimo é obra da lei. Então você está debaixo da obra da lei, você dá o dízimo que acha que dando o dízimo será salvo. Não, a Bíblia diz que você dando o dízimo nos dias de hoje, você está debaixo de maldição. Não é a irmã Josi que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo que todos os dizimistas estão debaixo de maldição. Todos os dizimistas estão debaixo de maldição. É Gálatas 3:10 que está dizendo, porque dízimo é obra da lei, irmão, não é da graça, não é do novo pacto, nova aliança. O dízimo foi antes da cruz, não depois da cruz, irmão. O dízimo foi antes e não depois. Jesus disse, está consumado. Então aí, Gálatas, guarde bem esse versículo. Guarde bem, principalmente você que é dizimista. Guarde bem e medite, mastigue, irmão, esse versículo. Agora você com ódio, com raiva, não vai descer não a verdade para o seu coração, não. Essa verdade não vai descer de goela dentro, você faz essa cara feia, biquinho com ódio do irmão Josias. Não, porque você na verdade está com raiva de mim, mas você está indo de contra, não é a minha pessoa, você está indo de contra o Espírito Santo de Deus que está me usando, irmão. Eu poderia estar aí fazendo outras coisas, irmão, mas Deus me botou aqui agora para falar com você. O desejo da minha carne não era estar aqui pregando a palavra de Deus, irmão. O desejo da minha carne você sabe muito bem qual era. Mas é o Espírito Santo de Deus que manda no vaso. E se você não prega, Deus vai usar as pedras e vai clamar que Jesus está voltando. Vai clamar as verdades bíblicas. Senhores e senhoras dizimistas, estou acabando. E obrigado por ter ficado até o final. Amém? Amo todos vocês em nome de Jesus. Senhores dizimistas, guarda esse versículo que diz assim, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, uma das obras da lei é dar o dízimo. Estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Está vendo aí, irmão? Louvado e agradecido seja Deus. E o Gálatas 5:4 diz assim, separado está de Cristo, vós que vos justificai pela lei, ou seja, separado está de Cristo, vós que justificai, porque eu sou dizimista, eu vou para o céu. Eu já ouvi irmã dizendo para mim, irmã José, se eu morrer hoje, se Jesus vier hoje, eu vou para o céu, porque eu sou dizimista fiel. Parabéns para o seu pastor, ter um analfabeta de Bíblia que nem você. Parabéns para o seu pastor. Porque, aliás, o galardão de muitos pastores é aqui mesmo na terra.